Oi pessoal, hoje nós estaremos trabalhando nosso passo a passo um joguinho chamado Caça-Palavras. Essa Caça-Palavras vai ser uma atividade que o professor, o pai, pode estar usando com seu filho, o professor com seu aluno, para reforçar uma aprendizagem, um conteúdo que foi trabalhado em sala de aula, tá bom? Então vamos ver como fica? Para esse passo a passo que estaremos trabalhando hoje, estaremos utilizando duas cartelas de ovo, papelão, papel branco, EVA preto, elástico, palito de picolé, canetas permanentes esferográfica e a tesoura. Então nós já estaremos fazendo o seguinte: na cartela do ovo eu passei uma tinta da mesma cor da cartela, verde, pintei, deixei secar, usei a cor verde só para realçar mais a cor que é da própria cartela de ovo. Esperei secar, usei a tinta acrílica, foi uma tinta acrílica, mas você pode usar a tinta PVA também, ou guache, o que você tiver no momento, deixa secar bem, tá? E para unir uma caixa a outra, que eu usei duas cartelas de ovo, e eu cortei essa parte, tá? Essa parte que sobra aqui, que tem a metade de uma das unidades, eu cortei, tá? Bem rentinho aqui, tá? Tirei essa parte aqui. Depois de feito isso, tanto numa cartela quanto na outra, usei a cola quente, tá? Usei a cola quente, passei a cola quente e juntei as duas, tá? As duas cartelas. Então, cortando essa parte, tá? Eu vou usar assim quando tiver essas duas cartelas aqui, tá? Vou usar a cola quente. Ela está unindo as duas unidades, tá? As duas caixas. Se elas ficarem um pouquinho separadas, não importa, que vai usar depois um papelzinho aqui em cima, aí vai tapar. Então elas vão ficar unidas, as duas cartelas unidas, tá ok? Depois pintadas, aí no caso elas vão ficar assim, unidas, tá? As duas cartelas, uma cartela, segunda cartela, unir as duas, conforme já falei ali, como foi feito. E agora o que eu vou fazer? Vou trabalhar essa atividade aqui, esse passo a passo é da caça-palavras. Então a criança vai estar trabalhando a caça-palavra, procurando palavras aqui dentro desse grupo de letras que foram colocadas aleatoriamente, tá? Então, tem palavras de até 3 sílabas aqui. O professor vai estar trabalhando, o pai vai estar trabalhando na criança as habilidades cognitivas, sociais, que ele vai estar entrosado com outras crianças, de repente os irmãos, os primos, caçando as palavrinhas aqui. Também a motora, né? A habilidade motora, que vai trabalhar com as mãos, porque ele vai ter que caçar essas palavrinhas, encontrando o máximo de palavras possíveis aqui. Aqui dentro desse jogo, dessa atividade, tem mais ou menos 44 palavras que eu coloquei. Joguei assim o grupo de letras, de sílabas, para que ele possa encontrar assim o máximo de palavras possíveis, tá bom? Então, a pessoa em sala de aula no colégio, o professor pode estar trabalhando sílabas, ortografia, com essas crianças, com esses alunos, tá bom? E em casa, o pai fazendo uma atividade com essa criança e vai estar também reforçando a atividade que o professor passar na sala de aula, né? Então vai trabalhar a memorização da criança, raciocínio, então ele vai estar reforçando o que for trabalhado na escola em casa, com uma atividade lúdica, né? Uma atividade prazerosa, que a criança vai brincar, eles gostam de brincar, então ao mesmo tempo que vai brincando, eles vão aprendendo. Ao mesmo tempo que ele encontra as palavrinhas, o pai ou o professor pode pedir para ele escrever
ao lado, um caderninho, uma folha à parte, as palavras que eles encontraram. Vai estar trabalhando a ortografia, né, a escrita da palavra, e vendo quantas sílabas tem, trabalhando também fonemas e letras, né, pode se trabalhar também, tá bom? Então, como que eu fiz? Peguei várias palavrinhas, né, o professor pode estar trabalhando essas palavrinhas, o que está sendo feito na sala de aula. Um texto, tem um texto, então a gente tira várias palavrinhas ali do texto, coloca nessa atividade, né? Ortografia, quais são as palavras que estão sendo trabalhadas na ortografia, também coloca dentro dessa atividade, desse jogo, tá bom? Então essa é a intenção, de estar trabalhando a memorização, trabalhando a parte cognitiva, a parte motora, a parte social do aluno, tá? Dessa criança, tá? A criatividade, né? E que você vai pedir para ele, olha, essa palavra pode ser encontrada tanto na vertical, quanto na horizontal ou na diagonal ou de trás para frente, tá certo? Então ele vai ter que procurar essas palavrinhas nessas etapas, né? Tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na diagonal, tanto de trás para frente, ou dentro da mesma palavra tem outra palavra, né? Então vamos ver aqui depois, tá? Bem, pintamos a cartela, juntamos as cartelas com a cola quente. Poderia ser feito só em uma? Pode ser feito só em uma, mas eu quis aumentar um pouco mais isso, tá? Procurei o máximo, né, colocar uma folhinha, um papel que desse, que coubesse aqui em cima, que não viesse depois, que nós vamos caçar essas palavras usando elástico, tá? Elástico, ou usando essas sílabas no palitinho de picolé. Ah, não tem palito de picolé, não tem elástico. Você pode usar um papelãozinho, né? Cortar, tá certo? Cortar esse papelão no tamanho das palavras, né, que foi encontrada, tá certo? Você já vai deixar elas prontas, tá certo? E fazer um papelão, tá? Vamos ver depois. Então, eu circulei as quantidades, né, que tem ali na cartela. Eu fiz os círculos usando a própria tampinha, né, dessa caixa de ovo, né? Cortei ali uma unidade, tirei a tampinha de cima e fiz ele como molde, né? Então serviu como molde. Fiz vários. E aqui eu fui vendo, né, quais as palavras que eu gostaria de colocar ali. Conforme a pessoa estiver trabalhando isso com a criança, ela também vai ver quais as palavras que eu gostaria de usar ali no jogo, tá, de caça-palavras, para que ele possa estar encontrando. Eu coloquei várias palavras assim, né? Coloquei escola, usei a palavra escola e daí por diante, tá? Eu depois recortei e fui colando ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal, ou de trás para frente, né? Colocando a palavra de trás para frente e daí por diante, tá? E o aluno a criança vai procurando, raciocinando, vendo, né, onde ele vai encontrar essas palavras. Aqui para colar essas palavrinhas eu já usei a cola de silicone. Achei melhor a cola de silicone, tá bom? Então, ó, aqui já tem, ó, enfim, aqui colei, né? Coloquei na diagonal, lá, tá bom? Aí colei aqui assim, aí o aluno, a criança vai procurar. E sim, como fiz com a palavra escola, fiz com outras também. Então eu usei mais ou menos, conforme foi dito, 44 palavras, tá? De 2 a 3 sílabas, para que a criança pudesse estar trabalhando assim, tá? Bem, então vocês viram já como foram feitas, né, essas colagens dessas sílabas. Você escolhe as palavras, faz o molde e coloca as sílabas ali dentro do papelzinho, escreve, né? E vem e cola onde você quer quer na diagonal, quer na horizontal, quer na vertical, né? Você escolhe
e vai colando ali as suas palavras, tá certo? Fiz um acabamento com EVA, tá? Cortei EVA fininho e fui colando em volta para dar um acabamento, tá certo? E está aí feito o jogo. Bem, como que vai ser aqui para ele encontrar as palavras? Depois de colocar todas as palavras que você selecionou, que você escolheu, para que o aluno pudesse, a criança pudesse estar trabalhando, o aluno, o professor, né, já está trabalhando, você vai usar o elástico, tá? O elástico você pode servir para, assim, ele marcar as palavrinhas que foram encontradas. Escola, escola, ele vem aqui e marca, tá? Com elástico. Ah, eu não tenho elástico, né? Você pode usar o palitinho de sorvete, tá? De picolé, palitinho de picolé, para as 2 sílabas, tá? Porque para 3 sílabas já vai ficar um pouco menor, né? Então vai ter que fazer cortar o palitinho e colar com cola quente para ficar o tamanho, né, das unidades, né, das 3 sílabas, tá? E o papelão não, o papelão também você já corta do tamanho, já vem aqui, você já faz a medida, tá? Caso você não queira o palitinho, que é pequeno, tem que colar, tem que cortar, então não quer usar o palitinho, usa o papelão. Corta o papelão, vem aqui, mede, né? A palavra tem 3 sílabas, então daqui até aqui, faço, né, o tamanho que eu quero, tá? Corto ele fininho, não precisa ser grosso, uso uma régua, traço, tá certo? Traço ele retinho, tá ok? E fica assim, ó. Aí você vem aqui, o aluno vem aqui, a criança vem aqui, já está com várias dessas palavras coladas no papelão, o tamanho certinho ali, para não ficar sobrando, né? Ele vem encaixando, ó. Escola, faz com essa, coloca em cima, dedo, aluno, então com elástico, tá? Ó, dedo, esse elástico, quando for assim pertinho, o elástico não precisa ser tão esticado, né? Você pode deixar o elástico mais curtinho para ficar, tá? Ó, dedo, aluno, tá bom? Ou pode ser assim, papelão, já que o palitinho vai ter que emendar, né? Cortar um pontinho e emendar um na outra certinho, para que possa ficar na palavra de 3 sílabas, a não ser que fosse só com 2 sílabas, né? E é isso aí, tá? Você pode estar trabalhando com o aluno, as habilidades dele, tá? Cognitiva, habilidade motora, habilidade social, com essa criança, reforçando o que foi aprendido em sala de aula sobre sílabas, sobre ortografia, e toda a inatividade também que é desenvolvida na escola, né? O professor vai colocar as palavras que estão sendo trabalhadas, né? Estão sendo trabalhadas com a criança em sala de aula, tá bom? Num texto, dê um texto, tira dali do texto, pode usar como sinônimo, antônimo, também colocar palavras que têm o mesmo significado de um lado, né? Uma palavra com significado aqui e a outra com o mesmo sentido do outro, ou com sentido contrário, que é um antônimo, né? Tá certo? Então pode ser trabalhado de várias formas nessa caça-palavras, nessa atividade passo a passo que vocês estão vendo hoje, tá bom? E outras disciplinas também podem se integrar aqui. A matemática, né? Eu posso colocar aqui 2 alunos. Pedrinho encontrou no caça-palavras 3 palavras, e Maria 5 palavras. Quantas palavras eles encontraram no total? Né? Está trabalhando a matemática, né? O Pedro encontrou 3 palavras e Mariana 5 palavras, sendo que 2 palavras foram as mesmas encontradas pelos 2. Tirando essas 2 palavras, quantas palavras diferentes Pedrinho e Mariana acharam? Então, quer dizer, vai estar trabalhando a matemática no mesmo jogo, né? Mas com outra disciplina, tá certo? Então tá aí o nosso passo a passo de hoje, espero que vocês tenham gostado.